Olá! Existem filmes que você gosta, mas não tinha visto no cinema. Você só viu alugando o DVD, ou a fita, ou mesmo na televisão, vendo em algum canal da TV aberta. Só que você cria um vínculo tão grande com esse filme que você lembra que não o viu no cinema e pensa: poxa... E existem vários filmes assim, que a gente assiste e fica imaginando como teria sido a experiência no cinema. Coisa que, por algum motivo, acabou não acontecendo. E o vídeo de hoje é o meu top 10. Os 10 filmes que eu mais lamento por ter perdido no cinema. Então, vamos saber que filmes são esses e por que eu perdi cada um deles no cinema? Júnior Guimarães, tomada 1. Para fazer jus a esse ranking, algumas observações. Primeiro, precisa ser filmes que foram lançados no cinema. Existem filmes maravilhosos que eu queria ter visto no cinema, como por exemplo, Roma, da Netflix. Mas como ele foi lançado direto para a plataforma e teve só um circuito fechado de cinema, então não conta. Segundo, precisam ser filmes que foram lançados de 1984 para cá, porque foi o ano em que eu nasci. E para eu lamentar ter perdido no cinema, é preciso que eu também tivesse a possibilidade real de ter visto no cinema. Portanto, filmes como Os Caçadores da Arca Perdida, O Poderoso Chefão e a trilogia Star Wars também não contam. E terceiro, é uma lista muito pessoal e subjetiva. E ele diz menos sobre o filme em si e mais sobre a minha conexão com esse filme. Então, quando acabar a lista, coloca aqui embaixo nos comentários a sua própria lista e... tudo beleza. Bora começar? Bora! 10º lugar, Homem de Ferro. Quando anunciaram o filme do Homem de Ferro, achei que fosse só mais uma entre tantas adaptações de histórias em quadrinhos da Marvel. Jamais passou pela minha cabeça que seria A. um dos melhores filmes de super-heróis já feitos e B. o marco inicial do universo cinematográfico Marvel, que está fazendo uma trajetória única no entretenimento audiovisual. Pena que eu só constatei a qualidade da obra quando chegou nas locadoras. E minha lamentação piorou quando eu assisti a Vingadores Ultimato no cinema e o emocionante fechamento do arco do personagem, impedindo que eu tivesse a experiência completa de acompanhar a saga do infinito. Se arrependimento matasse... Nono lugar, 007 Operação Skyfall. Eu nunca tinha me empolgado para ver o agente secreto James Bond no cinema. Porém, o excelente Cassino Royale que eu assisti em casa mudou minha opinião. Então, resolvi ver no cinema o filme seguinte. Só que eu achei 007 Quantum of Solace tão fraco que nem me dei o trabalho de ver o próximo, que foi justamente 007 Operação Skyfall. Mas como eu adivinharia que Skyfall seria o melhor filme da coleção 007? Claro que a escolha do melhor da saga é algo pessoal, mas eu não conheço outra obra que é tão bem feita em tantos aspectos. E em todas essas décadas, o meu Bond favorito foi lançado justamente na minha época, quando eu poderia ter visto no cinema. Por que eu perdi isso? So what's yours? Resurrection. 8º lugar, Procurando Nemo. Eu tenho um primo que sempre foi fã dessa animação da Pixar e não foram poucas as vezes em que ele me chamou para ver Procurando Nemo na tela grande. O problema é que, em 2003, eu ainda preservava uma política pessoal que hoje reconheço ser completamente sem sentido: o de não ir ao cinema para ver animações. Nemo era uma animação, logo, não fui. Quando vi em VHS, eu não apenas percebi o que eu havia perdido. Eu gostei tanto do desenho que eu assisti inúmeras vezes e nunca enjoei. Aliás, até decorei as falas do filme, principalmente da personagem Dory. Assim, Procurando Nemo me fez eliminar essa política de não ver animações no cinema, pois eu perdi uma obra-prima. Bem feito para mim.
Mine. Sétimo lugar, Batman, O Retorno. Quando o segundo filme do Batman estreou no Brasil, eu estava prestes a completar 8 anos de idade, estava na segunda série do ensino fundamental e ainda morava no interior de Roraima. E eu me lembro que sempre ficava feliz só em ver o comercial do lançamento de Batman O Retorno nos cinemas, com aquela narração e tudo. E esse é o primeiro filme da lista que eu perdi no cinema não por escolha própria, mas pelo fato de que entrar em um cinema ainda era uma realidade distante para mim naquele período. Afinal, ainda demoraria alguns anos para ter a minha primeira sessão de cinema. Se eu pudesse, bem que a minha estreia poderia ser aqui, com Batman O Retorno. Sexto lugar, Mad Max Estrada da Fúria. Esse foi outro que não botei fé e acabei me lascando. Até porque a saga Mad Max, com Mel Gibson, era um conjunto de filmes que eu gostava de ver na televisão, mas não o suficiente para esperar ansiosamente por uma continuação no cinema. Por isso, quando George Miller lançou Estrada da Fúria, nem me animei e esperei sair em DVD. Só depois eu percebi a burrice que eu tinha cometido. Mad Max Estrada da Fúria é um colosso, fruto de muitos talentos simultâneos em nome do cinema de verdade. E eu deixei essa oportunidade passar. Pior é que eu subestimei tanto essa obra que eu também nem procurei ler as críticas. Se ao menos eu tivesse visto os elogios, eu teria me arriscado. What a lovely day! Quinto lugar, Filhos da Esperança. Quando essa joia estreou no Brasil, só havia um cinema em Boa Vista, cidade onde eu moro, e ele não exibiu o filme. Só que, mesmo que tivesse exibido, não sei se eu assistiria. É porque, em 2006, 3 filmes dirigidos por mexicanos se destacaram. Babel, de Alejandro Iñárritu, O Labirinto do Fauno, de Guillermo del Toro, e Filhos da Esperança, de Alfonso Cuarón. Dos 3, o último foi o que menos tive ânimo para assistir. Mas isso foi antes de assistir, porque depois ele se tornou o meu favorito. Um dos melhores filmes dos últimos 20 anos e que até hoje teve pouquíssimos rivais em termos de virtuosismo técnico e narrativo e cenas tão fortes quanto impressionantes. Quem viu no cinema teve muita sorte. So why did you come to me? I trust you. Quarto lugar, O Gigante de Ferro. Eu passava as férias na casa dos meus pais quando um dia eu liguei a TV para assistir os desenhos do sábado matinal. Até que começou um longa-metragem animado com um robô alienígena gigante e eu, curioso, assisti até o final. Quando acabou, eu estava com um nó na garganta tão grande que eu nunca me esqueci dessa animação. Era O Gigante de Ferro. E a primeira coisa que me perguntei: por que ninguém fala sobre esse desenho tão bonito e tão comovente? Uma lição de amizade e de como contar uma boa história. Até hoje, não sei se a animação estreou nas salas de Boa Vista. De todo modo, eu lamento muito a minha falta de oportunidade de ter visto esse gigantismo emocional na tela grande. So, I guess you're not gonna hurt me, huh? Terceiro lugar, O Rei Leão. Simplesmente minha animação favorita. Na época de lançamento, os chicletes Ping Pong entraram na onda do filme e eram vendidas com figurinhas de O Rei Leão. As figurinhas tinham personagens e as cenas do desenho, que você poderia montar na ordem certa para ter todo o filme narrado pelas figurinhas. Era muito divertido. E eu me apaixonei por essa história daí. Eu já conhecia o filme quase inteiro só por causa dos chicletes. Depois, meus pais compraram a fita VHS e eu assistia praticamente todo santo dia. Aliás, tenho a fita até hoje. A única coisa que faltou foi ter visto no cinema. Uma pena que, com 10 anos, eu ainda não tivesse acesso a um cinema. Teria sido maravilhoso. He died a long time ago. Nope. Segundo lugar, Jurassic Park.
Mesmo já tendo visto vários filmes de bichos e monstros gigantes, Jurassic Park foi o primeiro filme da história que me deixou de queixo caído. Ver animais pré-históricos tão realistas e tão assustadores mudou para sempre a minha percepção de entretenimento cinematográfico. Só que tudo isso foi em VHS e em 1996, eu acho. Em 1993, ano de lançamento da obra de Steven Spielberg, eu nem sabia que estavam lançando algo assim. Para compensar, eu fui ao cinema ver absolutamente todas as continuações, de O Mundo Perdido até a nova trilogia Jurassic World. Ou seja, o primeiro filme foi o único que eu não vi no cinema. Justamente o que eu mais queria ter visto. Oh no. Hasta la vista, baby. Primeiro lugar, O Exterminador do Futuro 2. A primeira vez que eu soube da continuação de O Exterminador do Futuro foi passando em uma banca de revistas. Lá, eu avistei uma revista de cinema que tinha Arnold Schwarzenegger na capa, dizendo que era o filme mais caro de todos os tempos. Como eu já havia visto e amado o longa original, minha animação foi nas alturas. Quando chegou o VHS, eu aluguei a fita e pela primeira vez na vida, eu desejei muito ter visto um filme no cinema. Pela computação gráfica revolucionária, pela ação inigualável, pela trama inesquecível. Até hoje, O Exterminador do Futuro 2 é meu filme de ação favorito e o filme que eu mais lamento por ter perdido no cinema. Ah, e tem crítica aqui no canal em comemoração aos 30 anos dessa obra-prima. Come with me if you want to live. E aí, o que você achou da lista? Teve algum que você também lamenta ter perdido no cinema? Ou teve algum que você teve a sorte de ter visto? Pode colocar nos comentários e me matar de inveja que eu não vou reclamar. E desse vídeo, você gostou? Então, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha com os amigos, com a família, com outros fãs de cinema e não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, nenhum dos nossos rankings e também não perder o ranking anterior dessa série, viu? Que são os 10 filmes que eu mais tenho orgulho de ter visto no cinema. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você também acessar. No mais, muito obrigado pela audiência, beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo e tchau!